Isabel Mega, divergência é natural, é até saudável para uma democracia, é saudável para avanços, mas o que a gente viu não foi isso. O que a gente viu foi desrespeito, o que a gente viu foi machismo. Numa casa de baixíssima representação feminina, uma mulher sendo ofendida por senadores que representam estados que foram escolhidos pela população, pela sociedade brasileira. Carol, e uma intimidação, né? O tá com medo de mim, ministra. Sim. Eu fico me perguntando se fosse um homem no lugar da ministra Marina Silva, se o tratamento seria minimamente parecido. Ela está lá como ministra, mas não tem como você dissociar o fato dela ser uma mulher e dela ter sido desrespeitada nos dois papéis, de mulher e também de ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, e que lá fora do país tem total reconhecimento. Mas aqui dentro, Carol, enfrenta um tratamento desrespeitoso do Congresso Nacional, que ainda que tenha divergências de pensamento com a ministra Marina Silva, lhe deve respeito, o mesmo respeito que deve a qualquer outra autoridade que for falar nos plenários do Congresso Nacional, seja de direita, de esquerda, independente de posição ideológica. E a ministra não teve isso. Foi um suco de machismo, de misoginia, de desrespeito, de truculência, de tom intimidatório e de ameaças em relação à ministra. E se a gente for puxar a linha, Carol, por que esses parlamentares estão se contra-atacando contra a ministra Marina Silva? Porque eles canalizam nela dificuldades que eles têm nos estados dele, de explicar para os eleitores dele o porquê que determinados projetos de total interesse político que eles têm não estão tendo um andamento. Nota, Carol, que são parlamentares da bancada do norte do país. A ministra Marina Silva também é do norte do país. É claro que ela tem um olhar atento a todas as questões ambientais, Brasil e mundo afora, mas é claro que ela tem um fio que a liga à região norte do país, Carol. E esses senadores canalizam na ministra uma dificuldade que eles não conseguem entender em relação à continuidade de projetos políticos, por exemplo, em relação a obras em estradas. A gente tem a questão da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, que é um problema de décadas por lá e que não se resolve. Mas não é por conta da ministra Marina Silva, tem todo um contexto por trás. Mas eles precisam ter alguém para culpabilizar. E eles fazem isso na figura da ministra Marina Silva. É uma obra que por diversas vezes eles tentaram, inclusive acionaram muito recentemente o próprio senador Plínio Valério, o Supremo Tribunal Federal, para tentar garantir a pavimentação e ainda não conseguiram uma decisão favorável. E tem questões ambientais que são colocadas ali, mas que por outro lado, Carol, tem ali um entrave muito grande também dessa obra ter que respeitar regras que ainda estão vigentes no país. Depois da aprovação do licenciamento e eventual sanção, a gente não sabe. Mas, por enquanto, a gente tem regras menos afrouxadas em relação ao nosso licenciamento ambiental de obras de infraestrutura no país, Carol. Então, tem ali uma rusga antiga desses senadores da bancada do Norte com a ministra Marina Silva em relação à continuidade desses projetos todos. A rusga do senador Plínio Valério é, sobretudo, em relação a essa questão da BR-319 e tem outras questões envolvidas também, a exemplo do próprio marco do licenciamento, que foi aprovado na semana passada pela Comissão do Meio Ambiente, pela Comissão de Agricultura, depois pelo plenário do Senado e que vai ser analisado agora de volta à Câmara dos Deputados. E tem a questão da margem equatorial também, que interessa e muito a esses parlamentares da bancada do Norte. Tá todo mundo, Carol, e isso quem avaliou junto comigo foi um senador que não é do norte do país, mas que me lembrou um contexto lá de trás de abril, que você deve se lembrar que a gente trouxe aqui no Novo Dia, de uma reunião dos líderes do Senado com o presidente Lula, em que houve queixas e mais queixas sobre a atuação da ministra Marina Silva, porque está todo mundo preocupado com os projetos eleitorais que poderão ser vendidos lá em 2026 para que esses senadores possam tentar ali viabilidade política, seja para eles próprios ou para aliados, caso eles ainda tenham 4 anos de mandato. Então é isso, o machismo tem por trás também projetos eleitorais que eles não conseguem tocar e que eles canalizam tudo na figura de uma pessoa
sendo que você tem todo um contexto ao redor da ministra Marina Silva que justifica o fato desses interesses políticos não serem encadeados conforme a vontade desses parlamentares. Carol.